Aula de buscas em bancos de patentes. Para consultarmos documentos de patente utilizando a internet, podemos utilizar qualquer navegador. No caso, eu vou utilizar o Google Chrome. No campo de busca do Google Chrome, eu digito a palavra SpaceNet. Sigo o link IPO SpaceNet, que é o link do Escritório Europeu de Patentes. Entro na página inicial e busco por busca de patente, acesso à base de dados, clicando nessa caixinha aqui. A tela que abre mostra que eu posso fazer uma busca rápida, mas não é nossa intenção. Nós vamos fazer uma busca avançada clicando neste campo. Aqui se abre uma tela de busca avançada, em que eu devo tomar o cuidado de, na base de dados que eu vou utilizar, deve ser a base de dados mundial, porque ela apresenta documentos de patente de mais de 90 países. Eu poderia utilizar outras bases de dados, como por exemplo a base do Espaço Europeu ou a base do PCT, mas não é assunto desta aula. Então nós vamos utilizar a base de dados mundial. Os termos de busca são os termos que eu encontro nos documentos de patente. Pode ser título, título ou resumo, número da publicação, data da publicação e vários outros. Para o exemplo, eu vou colocar no campo inventor a palavra Cabral. Então, o SpaceNet me mostra 1.226 documentos da base de dados mundial em que a palavra Cabral aparece no campo inventor. São muitos documentos, apesar dele somente me mostrar os primeiros 500. Isso quer dizer que eu preciso apurar a busca, dar mais informações. Eu volto na página de busca e complemento o nome do inventor com Luiz Carlos Cabral. Agora aparecem 7 resultados com o nome Luiz Carlos Cabral no campo inventor. O pedido de patente aqui indicado é um pedido de patente depositado pelo Inmetro, em que um dos inventores se chama Luiz Carlos Cabral. Existem outros inventores, conforme pode ser visto na tela. Nesta tela eu também posso ver o resumo do pedido de patente, que está apresentado aqui embaixo em português. Se estivesse numa língua estrangeira ou que eu tivesse dificuldade de entender, eu poderia traduzir para, por exemplo, inglês. Outros documentos de patente eu posso traduzir para francês, para, por exemplo, também alemão, depende do documento de patente. Esse exemplo que foi dado era para localizar um pedido de patente em que eu tenho o nome do inventor. Mas agora vamos voltar na tela de busca e fazer um outro exemplo. Eu vou tirar o nome do Luiz Carlos aqui do campo inventor e vou utilizar uma palavra-chave no campo título ou resumo. Por exemplo, tinta. Eu quero fazer uma busca que me apresente a palavra tinta. Achei milhares de documentos, são mais de 100 mil documentos em que a palavra tinta aparece no título ou resumo. Também não me atende, porque eu não vou ter condição de examinar 500 documentos de patente. Volto no campo busca e procuro complementar a minha busca com mais palavras-chave. Por exemplo, eu quero saber sobre tintas utilizadas em canetas. Eu tenho 11.487 documentos, já reduziu muito, mas ainda assim são muitos documentos. Então, para que eu estou fazendo este exemplo? Para mostrar que a palavra-chave no campo resumo ou título pode ser muito difícil de eu encontrar documentos só com esse recurso. Então nós vamos usar um outro recurso que é bem mais objetivo. Nós vamos fazer uma busca na classificação. A classificação é uma codificação utilizada em documentos de patente que separa esses documentos
esses documentos de patente por vários ramos. Pode ser, por exemplo, necessidades humanas, artigos têxteis, papéis, enfim, são bastante campos em que eu posso localizar documentos de uma maneira mais objetiva. Então eu pego aquelas mesmas palavras-chave, tinta e caneta, e boto no campo para encontrar classificações que utilizem essas palavras. O SpaceNet me mostra algumas classificações em que essas palavras constam como mecanismos de busca. Ou seja, os mecanismos de busca podem utilizar a palavra tinta e caneta e encontrar essas famílias de patente. Então eu vou procurar, por exemplo, tinta e caneta em combinação com outros artigos, ou seja, uma caneta que apresente alguns acessórios. Aqui eu tenho, por exemplo, caneta com compassos, caneta com equipamentos óticos, caneta com algum dispositivo que faça um som ou então um ruído. Por acaso, eu quero pesquisar canetas que estejam associadas a calculadoras. O SpaceNet me mostra que canetas e tinta associadas com calculadoras estão nessa classificação B43K 29/093. Clico nessa caixinha, essa família que eu achei é copiada para esse campo e eu clico na caixinha cópia. Esses dados são carregados para a página inicial de busca avançada e aparecem na classificação europeia de patentes. Eu peço que o SpaceNet faça a busca e ele vai encontrar 86 documentos de patente. É claro que eu poderia fazer uma busca mais refinada, mais apurada e achar muito menos documentos de patente. Mas vamos ver esse documento que está aqui no item 4. Então, está aqui o resumo dele, aparece o desenho do objeto, que é uma caneta que apresenta uma tela de cristal líquido e tem algumas características. Esse documento eu poderia traduzir para espanhol, francês, italiano, português e sueco. Ou seja, o resumo poderia ser lido em qualquer um desses idiomas. Se eu quiser ver o inteiro teor do documento, na caixinha Documento Original, aqui à esquerda. E aqui eu vejo a folha de rosto do documento de patente, depositada nos Estados Unidos. Ela foi depositada no dia 3 de abril de 2008 e foi concedida no dia 16 de junho de 2009. Se eu quiser fazer download desse documento, basta clicar aqui. Bom, esta aula teve como objetivo dar noções básicas de como se fazer uma busca utilizando o SpaceNet. Estamos à disposição dos pesquisadores para qualquer auxílio, qualquer orientação que seja necessária. Esperamos que você tenha gostado da aula. Muito obrigado.